Está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã maravilhosa. Tem que ver se está o áudio, senão vamos ficar falando só por tempo. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, mandando um bom dia especial para a dona de casa, né? Dona de casa, ela que é rica em sabedoria, em conhecimento e poder dado por Deus para edificar a sua casa. Toda dona de casa, ela tem esse respeito, essa honraria na presença do Criador, porque a mãe de casa, a dona de casa, é ela que cuida da família. Mas também um abraço para você, vigilante noturno, que está voltando aí, né? Você voltando para o seu lar, para a sua noite no trabalho. Um abraço para você também. Todos os garçons aí, de modo geral, que esteja sempre nessa fé. Deixa sempre o volume assim um pouquinho para a gente ouvir. Então, o interessante... Está ouvindo? Som? Tô. Vou botar ele mais aqui assim, para não ficar perto. Mas, meu amigo, nós estamos aqui reajustando os nossos microfones aqui, foi uma doação do Daniel Cavalcante para o programa, e a gente tinha deixado esses microfones aí de lado porque tinha dado um mau contato, mas aí nós fomos na UTI Céu e ali mandamos fazer uma revisão aí na entrada e saída de áudio do celular em que nós estamos gravando aqui. E aí a gente está fazendo aqui os novos testes, né, Ruth? Shalom? Shalom. Shalom. Aí a gente está fazendo os novos testes, que é para a gente ter a melhor qualidade de som do planeta, né, Ruth? É verdade. Mas, Ruth, começando o programa, eu quero abraçar também ao Paulo Roberto, meu amigo do peito, o repórter policial. Também ao Miguel Casseb, né, lá no São Félix, ao Jorge Beres e família, também o Zé Filho, João Freitas e toda a turma ali da Rede TV, Félix Miranda e a esposa e toda a família ali que faz a Rede TV. Um abraço a todos vocês. Também quero mandar um abraço bem forte para o prefeito municipal da cidade de Marabá, o senhor Sebastião Miranda, e toda a equipe de trabalho, todo o secretariado aí da Prefeitura Municipal de Marabá e também todos os funcionários, desde o Gari até o prefeito, um abraço bem forte. Também para a Casa de Lei, que é a Câmara Municipal do município de Marabá, um abraço ao presidente aí dessa casa, com todos os vereadores aqui do município de Marabá. Um abraço também para o pessoal aí, os advogados da OAB, todos os comerciantes, empresários, comerciante e comerciário que estão ligados com a gente nessa manhã, aí no comércio da grande e potente Marabá, aonde cada dia mais está ficando melhor para se viver. Marabá é a terra do prazer, a terra da alegria, a terra do turismo, e aqui a gente sente felicidade em se deliciar, assim, conversando com os nossos amigos, né, os nossos conterrâneos de Marabá. Mas você, meu amigo, o programa Nossa Terra tem a finalidade de estar no sul do Pará, em Marabá, todos os dias pela manhã, levando a potente, soberana palavra de Deus, aonde nós reverenciamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, Ruth? E é isso que vale para nós, mas a minha esposa vai fazer um abrahá. É uma oração do Sidor. Está saindo direito? Quem tem, tá saindo direito lá, tá bom. Diz assim: que todos os seres vivos te rendam ações de graça e seja o teu grande nome verdadeiramente louvado e abençoado para sempre, porque é bom. O Deus de nossa salvação e de nossa ajuda, o Deus de bondade, bendito sejas tu, eterno, porque bondade é o teu nome, e a ti são devidas as ações de graças. Shirah, sim, shalom. Faz recair uma grande paz, benção está, benção, vida, graça, misericórdia sobre nós e sobre todo o povo de Israel. Abençoa-nos
a todos conjuntamente com a luz da tua presença, porque com o fulgar desta mesma presença, deste-nos, eterno, Deus nosso, as leis, a vida, o amor, benevolente justiça e misericórdia. Bênção e paz, e seja agradável a teus olhos, abençoa-nos e abençoa o teu povo Israel com todo o tempo e em todos os lugares as bênçãos da tua paz. Eloheinu, Deus nosso e Deus de nossos pais, abençoa-nos com a tríplice bênção mencionada na Torá, escrita pelas mãos do teu servo Moshe e pronunciada pela boca de Arão e seus filhos, os sacerdotes, teu santo povo, e como foi dito, o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno o seu rosto sobre ti e te agracie. E tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nunca esqueça as melhores orações do templo lá de Jerusalém foram catalogadas nesse livro chamado Sidu Completo. Você pode comprar nas livrarias judaicas em qualquer parte do mundo. Em qualquer idioma do mundo tem esse Sidu. Então, aqui no Brasil, nós encontramos na Amazon.com ou na livraria Sefer, ou editora Sefer. Esse é o livro de oração do trabalho da sinagoga Shalom. Né? Shalom, em Marabá, nós usamos esse Sidu e recomendamos você que possua um exemplar, porque você pode acompanhar nossas orações aqui dentro da plataforma do programa Nossa Terra, e também você adquira uma Torá da capa azul da editora Sefer, né? Para poder manusear melhor assim e você ter uma qualidade de acompanhamento no programa Nossa Terra. Mas nós queremos, Ruth, a língua estranha, a palavra língua estranha, ela tem causado muito assim, desentendimento. Uns ouvem e não sabem o que é, outros falam, mas não interpreta. Uns que dizem que tem dom de línguas, mas não tem o dom da interpretação. Outros dizem que interpreta a língua. Mas aqui a Bíblia, no livro do profeta Daniel, Navi, né, profeta Daniel, nós temos aqui uma questão no capítulo 5 a respeito de uma festa que estava acontecendo no reinado, e esse rei ali que estava fazendo aquela festa há dias, de repente todos presenciaram uma mão que escreviam as palavras que eram estranhas para eles da Babilônia. Então é chamado línguas estranhas, porque as pessoas olhavam, todos que dali da Babilônia olhavam, não sabiam o que estava escrito. Aí o rei se perturbou-se, aí ele já constituiu todos os astrólogos, todos aqueles que têm visão, todos aqueles que consultam os mortos, que viessem ao palácio para decifrar o que estava escrito em línguas estranhas ali naquele muro, naquela parede do palácio, onde era o lugar de festas, de delícia para o rei. De repente aparecem as escritas que ninguém soube interpretar, né? Aqui nós podemos falar de várias coisas, né? Uma que os objetos da casa do Eterno é santo. A pessoa não pode pegar de qualquer É consagrado ao Hashem. Aqui fala que é o neto de Nabucodonosor quando estava no poder, né? Porque Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém, ele mandou carregar da casa lá do Senhor, do templo, do Eterno, todos os objetos como os candelabros, a mesa dos pães, a pia, tudo ele levou para lá, para a Babilônia, né?
E um dia o neto dele fez uma grande festa e pegou. Disse, bora usar isso. Quer dizer, estava no auge ele servindo a outros deuses, porque lá ele servia a outros deuses. E disse, bora usar isso aqui, que a gente trouxe, mas nunca usou, vamos usar. E pegou os objetos, que era do templo, consagrado ao Criador, ao Eterno, né? E foi beber ali, junto com as mulheres, as Mulherados, prostitutas. amigos, amigos, né? E ali o Eterno não se agradou, porque você vê que uma coisa que é consagrada, alguém vai pegar se ele não está preparado? Ou pegar as coisas do Eterno para servir a outro Deus? Ali saiu um fogo do próprio candelabro, né? Diz assim que ele achou de acender também o candelabro. E o fogo do candelabro, que era aceso no templo direto, ele achou de acender lá naquela Babilônia. E de lá saiu o fogo e a mão ali, através do fogo, né, se formou e escreveu essas letras lá, essas palavras. E ninguém entendia. Ruth, deixa eu falar uma coisa para você. No mundo espiritual, que é invisível, é sério. É sério. O sim, sim, o não, não. É. Por exemplo, assim, as entidades, existem no mundo espiritual entidades da luz, que são os anjos. Entidade das trevas, que são os espíritos em desenvolvimento. Vão se desenvolver para chegar à luz. Porque, na realidade, tudo é de Deus, tudo é do Eterno. Tudo. Ele diz, todas as almas são minhas. Então, o que acontece? Se eu consagro para uma entidade, para um Oxalá, para um Exu, para um Herê, um preto velho, uma taça, um prato, eu consagro, é dele. Uma pessoa desconhecida vai lá e pega aquele prato e vai usar, ele vai se dar mal. Vai. Olha, usar para outro espírito, outra entidade, né? Então tudo que é consagrado a Deus é dele. O que é consagrado às entidades é deles. E eles têm poder e domínio sobre isso. Aí uma vez, até o território, né? Porque o território lá na Babilônia era outro Deus que ele serviu. Era, outro Deus. É. Aí, uma certa vez, a gente morava em Cidade Nova, nos anos 90, 80, e eu ia pescar, mas o Velozinho, o padre Veloso. Aí nós tava uma turma ali, Gilmar, a turma, Leleu, essa turma toda. Aí nós levamos muita bebida e fomos lá para a praia, lá para aquela parte da ilha que tem aqueles matos lá, que tem as cajazeiras. Aí nós, debaixo das cajazeiras, aquela sombra, e nós atamos a rede, será tarde. E de repente nós olhamos lá para a ponta da praia, no sentido descendo, e parou um barco, deixou um monte de gente ali e foi fazer um despacho lá, um trabalho. Aí eu estava atando a rede, conversando mais com o padre Veloso, vamos dar um lance e tal, vamos pegar a canoa aí, assim, no escurecer nós vamos pegar muito peixe. Estou conversando ali. Mas aí os outros cachaceiros desceram. Quando o pessoal do barco terminaram o trabalho, eles subiram, passaram por nós aí, e eles continuaram descendo lá para a ponta. O que aconteceu lá? Eles foram lá, pegaram pipoca, vela, todo o despacho, galinha assada, tudo, e levaram lá para o acampamento que nós estávamos. Aí pegaram as velas, acenderam em volta, já era noite, acenderam em volta ali do acampamento, ficou todo iluminado. Quer dizer, ali já estava firmado ali que ia acontecer uma batalha espiritual. Aí, quando chegou na volta de 10 horas da noite, aquele vento frio, gostoso do rio, da praia, aí começou gente a cair das redes. Tinha várias redes amarradas lá, tudo bem direitinho. Corda de nylon nova quebrava. E está só o grito. Ai! Aquela pancada caía. Pois os espíritos foi lá, só não mexeu
não mexeu comigo e nem com o Veloso. Mas o resto, eles tiveram que correr. Foram embora. Ele disse, não fico mais aqui não. Sei lá que diabo é isso. Vocês foram desmanchar, tocar numa coisa que foi oferecida às entidades. Eles têm dono. Aquelas coisas, eles têm dono. Aí não, mas aí, acabou a pescaria para eles. Foram embora. E nós ficamos lá. Alguns ainda ficou ainda com a gente, porque assim, a nossa fé, ela aumenta a fé do outro, né? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, vamos fazer uma oração aqui. Nenhum espírito vai nos perturbar. Os que foram perturbar os espíritos, já foram perturbados por eles. E foram embora. Agora aqui não ficou mais nenhum espírito, não. Aí nós dormimos, a certa hora da noite, levantamos, bora. Agora é hora de nós passar a rede. Né? Sabe como é que a rede arrasta? Aí nós fomos. Então, o respeito, nós temos que respeitar. Por que nós temos que respeitar a religião do seu A, B, C? Porque toda religião existe uma egrégore. Uma egrégore. Toda religião, seja ela A ou B, existe egrégore de proteção, que são espíritos de proteção daquela religião. Quando você faz alguma coisa contra a religião, essa religião, você está se levantando contra aquela egrégore. Se você tiver 3, 4 religiões que você oprimiu, que você fez alguma coisa contra, seja ela minúscula que for, seja ela de luz ou de treva, aquela religião, tu vai pagar o preço. Aqui nós estamos vendo, Ruth, que dentro do livro do profeta Daniel, ali aconteceu de uma mão sai do meio do fogo que eles tinham acendido. Escreve na parede o quê? Mene, Tekel, Pazim. O rei, ele ficou perturbado. O que é isso? O que quer dizer isso? Estava todo mundo doidão, cheio do vinho. A pessoa que entrega uma mensagem que ele mesmo não sabe o que está escrito, ele pode estar assinando, assinando na carta com o envelope fechado. E outra, quem recebe uma carta sem saber ou um recado sem saber o que está escrito. Aí fica difícil. E essas palavras foram escritas em hebraico e ninguém entendia, a não ser Daniel, né? Mas ele não estava ali, não tinha nem um hebreu, nem israelita no meio daquela festa, porque no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho, não se detém na mesa. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. É isso. Mas antes tem o seu prazer na Torá do Senhor, que é esse livro que nós lemos. E medita dia e noite. Então, em vez de ele estar lá na festa do rei, se deliciando, eles tinham direito, porque eles tinham cargo de excelência dentro da Babilônia. Eles foram pegos na guerra, aquele jovem, como era inteligente, bonito, o rei. Todos os reis, quando acontece uma guerra, aquela nação que perdeu, eles pegam a joia e traz para utilizar, porque o microempreendedor é uma coisa, o empresário é uma coisa. Agora, aquele que não tem esse espírito de empreendimento, ele não tem muito valor. Né? Você vê, quando a Alemanha estava naquela guerra, Segunda Guerra Mundial, eles prendiam aquele povo, levavam para o campo de concentração, colocava, o pessoal descia do navio, colocava todos assim numa fila e dizia, quem tem profissão, dê 2 passos para frente. Para separar já os que ficaram para trás, vai para a lona. Agora, aqueles que têm profissão, aí tem a administração, né, que é o recurso humano, que vai tratar desses estrangeiros que são peritos, são profissionais. Né? Então, o que acontece aqui? O rei se perturbou-se com o que estava escrito. Nenhum ministro, nenhuma segurança, nem um baluarte lá do rei poderia decifrar essa língua estranha. Mene, tekel, fazim. Aí o versículo 26 diz assim,
Esta é a interpretação daquilo. Mene, palavra mene, contudo Deus o teu reino. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Quando eles estão ali, naquela luta, alguém diz o quê? Existe um hebreu aí. Vamos trazer o hebreu que ele vai decifrar isso aí. E o hebreu veio, quando o rei contou, né? Porque ele dizia assim, aquele que tem um espírito dos deuses. Porque aquela pessoa que tinha um espírito de Deus, que é o Ruach HaKadosh, eles eram respeitados mesmo no meio dos inimigos. Porque sabia que ele tinha um espírito nele de excelência. E aí chama ele. Mas ele pediu um tempo, né? Por exemplo, assim, quando o rei falou para ele não foi logo dizer, não, é assim, ó, emena, até que eu fazia, significa, não é assim. Ele pediu um tempo, falou com o Hashem, com o Eterno. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Quer dizer, ele entrou em comunhão com o Deus dele, porque os deuses que ali habitavam não tinham condição de interpretar as línguas estranhas que estavam na parede. Mas aquele que tem o espírito da verdade, ele pode interpretar. E aí ele falou com o Eterno. Então depois ele veio trazer resposta. Ele falou, rei, a palavra Menem, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Quer dizer, teu reino vai acabar. Cabo é macho. Você chegar para um rei e dizer assim, olha, rei, acabou o teu reino, teu reinado. Deus já cortou. Mas não pode dizer assim. Você tem que saber falar e você diz o que quer e o cara aceita. Não, mas na ignorância. Não, eu estou dizendo assim, a maneira que ele falou, ele interpretou o que estava escrito. Então ele disse assim, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Quer dizer, tu foste pesado na balança, rei, e foi achado em falta. Por isso Deus cortou o teu reino. Agora vem a terceira parte. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quem assumiu o comando desse rei? Um dos medos. Aí você vê o que aconteceu. Nós todos passamos pelo crivo da balança do Hashem. Por exemplo, no Yom Kippur, que nós falamos aqui da grande festa do Yom Kippur, todos que estão vivos aqui na Terra, seja homem, seja mulher, não importa a religião, foi analisado os seus atos bons e maus, e o que for achado pesado na balança, não passa de um ano. Porque o Eterno, no dia do Yom Kippur, que foi no dia 24 para dia 25 de setembro, naquele dia ele contou e achou os que estavam pesados na balança, que iam, dentro de um ano, deixar esse planeta. Aí aqui, ó, Pérez, repetindo, Pérez, dividido foi o teu reino. Quer dizer, o reino desse rei era um reino unido, forte, eficaz. Foram lá dentro de Jerusalém, né, Yeshuru, e ali mataram um bocado, botaram outros para correr, prenderam outros e trouxeram os que eles queriam para a Babilônia. Que Daniel foi um dos presos, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, aqui diz assim, e mandou, 29, então mandou Belsazar, que era o rei nesse tempo. Então mandou Belsazar vestir Daniel de púrpura e lhe puseram cadeia de ouro, aquela cadeia de pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro dominador no governo do seu reino. Ele passou a ser a terceira pessoa. Depois do governador, ele era a terceira pessoa no seu reino. Quer dizer, ele creu, acreditou, porque a profecia verdadeira, quando ela vem a nós,
Não tem como a gente dizer não. Uhum. Né? Não tem, não, é da carne. Não tem jeito. Então o rei acreditou e todos assistiram que o rei confirmou a profecia que veio para ele, a destruição do seu rei, a divisão e a morte. Tem mensagem que, quer dizer, profecia que ela passa tempo. E às vezes a pessoa ainda diz assim, critica que é falsa, né? Mas essa aqui na mesma noite aconteceu, né? Baruch Hashem. Mas, Ruth, nunca confie quando a Bíblia fala assim, na mesma noite aconteceu isso. Porque um dia... Pode ser. Um ano. Uma noite pode ser um ano. Né? Quando a gente estuda, aqui nós estamos com a Bíblia, tradução para o português, João Ferreira de Almeida, nós estamos estudando ela. Não tem, assim, por exemplo, assim, o que nós queremos dizer? O seguinte, nós estamos com a tradução João Ferreira de Almeida, traduzida para o português. Primeiro foi o português de Portugal, depois o português nosso brasileiro. E aqui nós encontramos esse rei que recebeu uma profecia, e essa profecia ela veio em línguas estranhas e precisava de um intérprete. Porque muitas pessoas pedem para Deus, eu quero dom de profecia, quero dom de visão. Quando vê qualquer coisa que não é da alçada dele, aí diz, é o diabo, aí corre. Né? Então, aqui nós podemos ver um profeta firme que chegou e interpretou e aconteceu. Olha o acontecimento aqui. O versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Aí quem assumiu o lugar dele? E Dário, o Medo. Olha o Medo, não disse que um dos Medos ia assumir? E o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, porque Dário era o mais qualificado. Entre os medos e os persas, Dário, ele era aquele ancião que estava atento, mas o cara é durão. 62 anos. 62 anos. Eu lembro que quando... Se apoderou do... eu não sei quem está me assistindo aí, que é antigo como eu, mas quando a gente estudava a ponto, era na matéria de história, diz que o presidente do nosso Brasil, naquela época, para ser presidente, tinha que ter idade de 58 anos para cima. Hoje eu não sei como é que está isso. Eu preciso dar mais leis, somente no nosso Brasil, porque houve algumas mudanças, né? Por exemplo, algumas emendas. Nós temos aqui o livro da Constituição, da Lei Orgânica do Município de Marabá. Aquele que prega, aquele que anuncia as boas novas, a palavra de Deus, ele tem que entender, principalmente de advocacia. Tanto judaica como... Eu não entendo certas leis, né? Porque diz assim, que uma pessoa quando completa 40 anos fica difícil de arrumar emprego, né? Ele já disse que é uma idade avançada, mas para governar com o Brasil, pode, né? Olha, ele está falando 62 anos. Aqui com o Dário, tinha 62 anos quando começou a governar na Babilônia. Pois é. Na Babilônia. Que a Babilônia era um governo lá na Babilônia, para se governar, ser o rei lá dentro da Babilônia, não tinha que ter medo, não, nem medo de ir para o inferno, porque a luta era constante. Mas eles eram sempre unidos com os medos e os persas, eram duas nações unidas, né? Você vê que a luta que Daniel teve, conta-se lá na frente, que os medos e os persas passaram a perseguir o povo do Eterno. E o que aconteceu? Esse povo se reuniram, 70 homens com Daniel, e lá na beira do rio Tigre passaram 21 dias em jejum, 21 dias e noites também, em oração e jejum, para adquirir uma resposta do Hashem, porque os medos e os persas estavam querendo dar fim no povo hebreu que estava lá naquela região. Né? Aí foi que Deus mandou o Melahim, né? Gabriel, descendo ali do outro lado da margem do rio Tigre. Quando eles sentiram a presença, eles correram
Eles não conheciam que era energia, porque tudo é energia, né, Ruth? Tudo. Por exemplo, assim, se eu chego no lugar, você também tem a mesma sensibilidade. A gente sabe quando tem energia pesada numa casa. A gente chega em certos lugares, assim, para a gente ficar na fila, num banco, em algum lugar assim, a gente fica sentindo as energias das pessoas boas, mas também das pessoas que estão Está tudo misturado. ali. A gente sente, às vezes a gente acha assim, sente até com dor de cabeça quando sai de um lugar desse, porque a gente tem esse dom, essa sensibilidade de sentir energias. Então, a energia desse anjo que desceu, Gabriel, quando ele desceu ali nas margens do Rio Tigre, do outro lado, ele vinha com toda a carga, a bateria carregada, porque ele estava numa guerra 21 dias, para que a oração de Daniel chegasse a resposta a ele. Então, ele declara, né, que ele pediu ao Rachê, né? Pediu ao Rachê que enviasse Miguel, que é o ministro do exército dos anjos do céu, que viesse lhe ajudar naquela batalha, porque principados e potestades haviam lhe resistido. E diz que o único homem que viu o anjo Gabriel foi só Daniel, né? Que viu e conversou com ele. Dos 70 homens que estavam na beira do Rio Tigre, somente ele declara. Só ele viu. Então, só eu vi e faltou força em mim. E eu caí. Está começando a dar carapanã, por causa do inverno está se aproximando. Daqui um dia chega o inverno. Aí estava ferrando meus pés. Então faltou, quando ele declara, porque é o seguinte, o anjo, a energia de um anjo, ele não é um ser daqui da terra. Vanice, bom dia, e Pedro Brilhante. Alô, Pedro Brilhante, na cidade de Anápolis. Olha, rapaz. Bom dia, né? Um bom dia, shalom aí para você, sua esposa, suas filhas. Um abraço também para o Luiz Rosa. Luiz Rosa não perde um programa nosso. O pastor Luiz Rosa é amigo do peito, rapaz. Eu gosto mais dele. É um homem de Deus. Um abraço para você, pastor Luiz Rosa, do Ministério de Abraão. Aí um abraço para você e toda a sua família, né? Toda a sua família. Porque todos que participam do Ministério de Abraão fazem parte da família desse ministério. Então, o que acontece, Ruth? Ali está um homem de Deus autêntico. Porque o que adianta alguém falar a língua perto de... Se falar a língua perto de mim, eu dou a interpretação na hora. Porque eu tenho um dom. Esse dom eu não pedi a Deus, mas eu pedi o dom de línguas e veio junto no pacote. Aí veio no pacote o dom de interpretações de línguas. Você vê quantas vezes pessoas falou em línguas, trazendo mensagem, a gente dava interpretação e tudo acontecia. Por quê? É um dom que vem da parte de Deus. Não é de uma religião. Não, esses dons aí do espírito, da religião A e B e C, não. É para aquele que busca. E outra coisa, Ruth, para você ter esses dons, você tem que pagar um preço. Jejum e oração. Não é de graça. E santificação. No dia que eu ouvi assim, bem lirinho, orava e as pessoas caíam. Eu falei, rapaz, esse cara empurra esse povo. Como é que pode um pastor empurrar? Aí passei a estudar, voltava a fita, naquele tempo fita cassete, voltava a ficar assistindo. Mas eu não achei que ele tinha uma força de Bruce Lee para empurrar daquele jeito. Aí eu fiquei, o que é isso? Aí fui estudar. Aí eu falei assim, um dia eu assistindo no meu quarto, falei assim, tá vendo aí, Deus? Eu quero esse mesmo dom. Eu vou pagar o preço. E jejuei 40 dias e 40 noites. Antes de chegar a 40 dias, quando eu orava, o pessoal na igreja começava a cair, tombar, receber poder, unção, né? Batido com o Espírito Santo, se moveram todo aí. Aí, porque ele não te dá nada de graça. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Mas ali tem uma pessoa que fala em língua e ninguém entende. É de Deus. Ele pode estar errado, mas tudo que tem nesse mundo é de Deus. O errado mesmo ainda é de Deus. Agora nós temos que crer, sabe o que é, Ruth? Na palavra. É a palavra que faz a diferença. Quando aconteceu esse episódio aqui que nós estamos falando, das palavras que estavam na parede, mene, mene, tekel, upazim.
O segredo está em quê? Na interpretação Da de mensagem. línguas, né? De interpretar a mensagem. O Shaul Racharia, que é o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele disse, se alguém falar em línguas, Que haja intérprete. que haja intérprete, se não, cala-te. Hã? Aí cala-te, se tu não está entendendo, rapaz, fica calado. Porque o espírito está sujeito ao profeta. Agora, se não há intérprete, tu não interpreta. Não há quem interprete. Aí tu vai ficar nesse barulho todo aí? Não. Porque línguas estranhas é um sinal para os incrédulos, não para os crentes. Está escrito isso no Novo Testamento. Mas aqui nós estamos vendo, Ruth, alguém que viu línguas estranhas, deu a interpretação e aconteceu a profecia, a mensagem que veio em mistério para o rei da Babilônia. E aí até Dário assumiu o comando aí, que ele era um dos medos, assumiu o comando ali da Babilônia. Mas vamos, Ruth, diz aí, por que nós vamos... É de Bereshit, né? Bereshit. Bereshit, no capítulo 2, né? O capítulo ainda primeiro. Capítulo... O Beit? Nós estamos em Gênesis, né? Nós estamos iniciando nesse sábado. É o livro de Gênesis, começando do capítulo 1. Baruch Hashem. Do primeiro. E nós estamos... Ontem nós fizemos até o 2, não foi não? Uhum. Mas aí nós faltamos falar alguma coisa aqui. Vamos para o versículo do capítulo 1, versículo 24. Que nós falamos ontem da mulher, né? Da primeira e segunda esposa de Adão. E muitas pessoas nem sabiam que existia a primeira, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nós estamos falando aqui da primeira mulher de Adão, eu aprendi que a primeira mulher de Adão era Eva. Eu também. Eu aprendi desde criança na escola com a Julieta. Muito tempo. A Julieta e a irmã Santa. Eu aprendi isso aí na escola, porque o primeiro homem é Adão. E a primeira mulher, Eva. Mas quando você estuda as escrituras verbal, que é oral, a escritura oral, ela nos explica bem direitinho o que o texto bíblico quer dizer, que o Eterno fez uma mulher de barro. Primeiro a Bíblia diz que ele fez macho e fêmea. Pronto, fez um casal de barro. E depois, apareceu ali uma menorá bonita. Menorá de festa. Aquela de são 9. 9 braços, né? 3. Obrigado, meu amigo. Você que mandou, minha amiga que mandou aí. Muito bonito. Aí, Ruth, rapaz, mas ficou bonito ali, ó. Ficou brilhante. Mas, Ruth, aí o que é que nós queremos hoje dizer é que você tem tanto segredo da tua Bíblia que você não sabe. E mais um dia será cobrado. Lá no Novo Testamento diz, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então você tem um dos maiores tesouros do céu. Baruch Hashem. Vê se tu te ajeitar aí, que tá cobrindo o teu rosto. Eu estava lendo aqui. Baruch Hashem. Quer mais um livro para ter embaixo? Bota aqui embaixo. Aqui é tudo feito na hora, ao vivo e a cores, diretamente da cidade de Marabá, no sul do Pará, a cidade mais querida do Pará, né? Tudo acontece de bom em Marabá. Baruch Hashem. Vai. Onde é que tu marcaste? Vamos para o versículo 26. Porque é tanta coisa nesse capítulo, né? A gente tem que pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Ontem nós falamos sobre a mulher, né? Hoje nós vamos falar ainda aqui. 26. Façamos homem. Antigamente era costume entre os reis e grandes personalidades empregar o plural, majestático, ao falar de si mesmo. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 14. O Midrash, porém, comenta que Deus se aconselhou com os anjos sobre a conveniência de criar o homem ou não. Espera aí, vamos aí. Antigamente era o costume entre os reis e grandes personalidades empregar
O plural. O plural, majestade. Uhum. Eu vou te... por exemplo, assim, o índio, muitas vezes tem aldeia que o índio fala de uma pessoa que quem escuta pensa que ele está falando de outra, e é ele mesmo. É ele mesmo. Me dá essa Bíblia bem, deixa eu ver Sim, o que, senhora. que diz Samuel bem aqui. Aí, muitas vezes, ó, por exemplo, Segundo assim, Samuel. a criança, às vezes a criança fala o nome dela e dizendo umas coisas que foi feita, aí sendo ela, né? Então parece ser outra pessoa, mas o caso aqui, Ruth, é da pluralidade entrar na singularidade, foi quando aconteceu que ele, quando ele foi construir o mundo, estava com ele os 4 elementos. Os 4 elementos são vida, são vivo, que é terra, ar, água e fogo. Uhum. Esses 4 elementos são vivos. A prova está aí. Você todo dia, você respira, todo dia você mata a sede com água, todo dia você cozinha. Então, na realidade, Ruth, a gente precisa desses 4 elementos. Nós não podemos viver sem esses 4 elementos. E um deles é chamado no hebraico de lehai, que é o vento, o ar, é a vida. O que é o espírito? É o sopro. O que é o espírito em hebraico? Ruá, ruá, o sopro, ruá, o sopro do eterno em cada um ser humano, seja ele bom ou ruim, o sol nasce para todos. Então, a importância aqui de Gênesis falar em termos de façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar. Aí, na realidade, está falando do verbo barar. Façamos para que ele, domine. O dominar vem do verbo bará do hebraico, que é o que? Fazer. É derivado de fazer. Fazer vem do verbo bará no hebraico. Então, quando nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos construindo, trabalhando. E isso nós estamos imitando ao Eterno. Aí que nós parecemos com ele. A imagem e semelhança do Eterno está no verbo bará, que está dentro de nós, que é o mover do nosso corpo através do nosso espírito, da nossa alma. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos imitando ao Criador. O Eterno quer que você crie, todo dia você trabalhe. Lá em Provérbios 6:6 diz assim, vai ter com as formigas o preguiçoso, e veja como elas trabalham. Então, nós temos que ter o exemplo da formiga, que trabalha o verão todo para comer no inverno. Né? Nós já falamos, tudo que a formiga trabalha durante o verão vai se tornar em fungo, que é o alimento da formiga. Se o homem comer fungo, ele adoece. Mas assim, a formiga não. A nossa imagem, Maimonides, em sua obra O Guia dos Perplexos, distingue 2 conceitos: forma, semelhança, de aspecto, configuração. Significa figura material, enquanto a forma espiritual, a Torá, ao indicar, define o espírito, que nos confronta com um dos princípios básicos do judaísmo. Não se pode elevar a Deus por intermédio da matéria, Isaías 44:13, e sim por meio do Espírito. E somente assim o homem pode aproximar-se de Deus. Através do Espírito. Enquanto ele está na matéria, na carne, o Eterno pode até falar com ele, mas ele não entende nem ouve, né? Porque a gente sabe que... Mas quando ele está no Espírito... a gente pode até irar, mas não pecar. Não pecar, porque... Quando nós iramos, afasta o Hakadosh de nós. O Espírito de Deus, ele afasta. Uma mulher e um homem, quando se ira, ele tem que se reconciliar com o Eterno. Senão o Espírito da verdade não volta mais para ele, não. Porque ele virou carne.
E a carne, por exemplo, assim, para que o Espírito do Eterno foi dado a cada um de nós, tem o Espírito do ser humano, né, que o Eterno Deus colocou para que ele pudesse se movimentar, mas também tem o Espírito de Deus, que Deus colocou em cada ser humano, para que ele possa se santificar. Então, para que nós possamos ser santificados, para o Hashem, é necessário que o Espírito da verdade esteja em nós. E para isso, o resultado é guardar os mandamentos de Deus e praticar. Eu já digo assim. Diga. Nós todos temos a obrigação de obedecer o Eterno, através de guardar e cumprir seus mandamentos. Muito bem. Mas quando você quer ouvir Deus falar com você, você tem que entrar em jejum e oração. Aí você fica no Espírito e o Eterno fala com você, você entende, você ouve, como eu tenho exemplo de mim mesmo. Quantas vezes eu ganhei causas através do jejum e de oração e o Eterno falava comigo. Uma vez eu comecei a reclamar por uma coisa, o Senhor disse, o tempo se encarrega de tudo. E eu ouvi e espantei assim, né? Aí no mesmo instante eu digo, Senhor, o tempo pode ser longo. E assim várias coisas que o Senhor tem me concedido através do jejum e da oração. Porque se você ficar só na carne, o Eterno pode falar com você, você nem ouve. Mas a carne é bom. Você comer uma carne assada. Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Ao ficar no Espírito, por exemplo, o que Deus queria da vida de Jacó? Que ele crescesse mais. Ele ainda estava preso ainda, mas era um servo do Altíssimo, escrito nas Escrituras. Mas ele precisava crescer. Então ele tinha que apanhar aquela noite como exemplo. Mas aí tem dois paralelos. Será se realmente Jacó foi atingido pelo anjo? Ou já tem outra história? Aquela luta foi interna ou externa? Né? Então, quando a gente estuda os parâmetros de cada ação... Há várias maneiras de interpretar, né? Por exemplo, nós no judaísmo, nós aprendemos através de paradoxo. Uma história tem dois sentidos. Por exemplo, assim, você vê... a pessoa diz assim, mas por que Deus é bom e o homem sofre? Por que nós sofremos e Deus é bom? Porque você não entendeu o que Deus quer te ensinar. Deus, ele criou nós e nos delegou poder aqui na Terra. Delegou poderes, né? E isso nós precisamos reconhecer qual é o nosso direito como filho de Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós somos filho de Deus, ele diz todas as almas são minhas, então se nós somos dele, nós temos algum direito porque ele é rico e nós somos pobres. Só que tem uma diferença aí. Baruch Hashem. Nós temos vários filhos, você como mãe ou pai, mas tem uma diferença. Tem aqueles que obedecem, mas tem aqueles que não obedecem. Tem aqueles que são rebeldes. E na hora da benção, quem é que ele vai abençoar? É o que obedece ou o que é rebelde, que não obedece? Ele vai abençoar aquele que já é uma bênção. Porque tem um versículo que diz assim, agrada-te do Senhor. E ele fará o desejo do teu coração. E se você não está agradando? Aí você não terá. Você vai só pedir porque é filho? Pedir. E acha que vai receber? Você está certo aí. Ruth, o que acontece, Ruth? É que o Deus que nós servimos, o Deus da minha religião, da tua religião, de todos os religiosos da face da terra do ser humano, que tem religião ou não, ele é um. Tudo que está abaixo dele, ele comanda. O Eterno, olha, preste bem atenção, Deus, que nós estamos falando aqui, ele é tão inteligente que ele nunca fez alguém para concorrer com ele. Ninguém pode concorrer com ele. Essa história de que o diabo se levantou contra Deus e está fazendo guerra, isso é coisa de homem, rapaz. Que conversa é essa? O que é o diabo? Nada na presença do Hashem. Simplesmente um serviçal. Por exemplo, assim, Ruth, aquelas pessoas que trabalham com a alta magia, mas é alta magia mesmo. O que está faltando aí, Ruth? É o Jimmy que está. Shalom. É a internet que foi e voltou.
Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com alta magia, os maiores magos do Brasil, os satanistas, os Shalom, Gabriel. luciferianos, esses que estão aí, que fazem o que querem, têm poder de deslocar de outra dimensão, um daimon, trazer a Terra e mandar fazer o que eles querem. A dimensão do mundo espiritual, ela é tão longa, alongada, que, por exemplo, assim, eles têm uma oração direta ao Eterno. Preste bem atenção no que eu estou falando. Eles oram para o Hashem. Eles não chamam Deus. Eles chamam direto o nome dele. Por quê? Todos esses líderes, como existe aí um satanista aí, que é o luciferiano, um Vink, um cabelão, todo cheio de tatuagem, ele sabe a Torá de cós salteado, ele conhece a Torá escrita e a oral, conhece a Bíblia oral e a escrita, conhece várias religiões em idioma, e às vezes ele é entrevistado nos podcasts, juntamente com o judeu pelo meio, e ele não baixa a cabeça para o judeu, não, porque ele tem conhecimento do que a religião judaica a parte da Kabbalah, a parte da Torá, a parte espiritual, ele conhece. Então, ele está no luciferiano por opção. A opção dele é aquilo. Ele já teve outras religiões antes. Então, essas pessoas, eles têm um conhecimento do mundo espiritual. Quando se trata, assim, presta atenção no que eu estou falando, quando se trata de forças de outra dimensão, não é esses espíritos que nós temos aqui, não dá para listar assim, uma lista de espíritos que nós temos aqui no umbral, aqui, que são listas de que essas entidades trabalham nas religiões. Se você for em qualquer um terreiro, for num centro, assim, e qual a entidade dessa aqui? É dessa fulano de tal, assim. Qual a história dele? Ele nasceu assim. São a história dos nascidos. Toda entidade aqui, de Exu, de Orixás, todos são os nascidos. Eu não estou dizendo, porque na realidade, no judaísmo não se fala demônio para entidade, para aquilo, não. A gente não usa esse termo, né? Também o mundo espiritual não se usa esse termo. Aí, o que acontece? Existem os nascidos e os não nascidos. A parte dos não nascidos está aí o quê? Os anjos. Está aí, que nós chamamos de Lucifer, né? que se chama Lucifer, mas na realidade tem também outras entidades que estão numa dimensão muito alta quando elas descem aqui na Terra, só se ela for atrair. Alguém que sabe o portal. Tudo funciona através do portal. Mas vamos continuar a lição? Baruch Hashem? Isso aí eu estou dando assim, um ênfase para você que está querendo se despertar para entender, porque tem gente que já pensa que sabe tudo. Fez um curso de teologia, está dirigindo, sabe pregar, pronto. Agora já está endeusado. Ei, tu cai do cavalo qualquer hora. Diz assim, versículo 27. A sua imagem, com a imagem criada por Deus para formar o homem. O que não significa imagem própria de Deus, pois Deus não tem nenhuma forma, como está escrito no terceiro dos trechos dos princípios da fé de Maimônides. Ele não tem forma e é incorpóreo. Os 13 princípios da fé de Maimônides diz que Deus é incorpóreo. E ele não tem forma. E como é que o homem é comparado à imagem segundo a semelhança dele? Quando se trata do mover. Ali é o mover do espírito. Porque quando... Bereshit Bará, né? Bereshit Bará é Teshamai, né? A primeira frase da Bíblia de Gênesis é Bereshit. Então, Bereshit Bará. Ali está falando que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face do abismo, mostrando que o verbo bará pertence ao mover do Espírito na vida do ser humano. A gente faz um paradoxo, uma ligação entre no primeiro versículo até o segundo versículo. Você vai encontrar no meio desses dois versículos a palavra bará no hebraico, que é mover. Você falava bará, mas não diz criar.
Nós somos comparados ao Eterno na parte da criação. Pois é, a palavra bará é criar, mover-se. Pois é, mas você Não, diz de criação. parar, e se a pessoa não entender... Mas Aí, aqueles que. parar. Olha, só gente inteligente, só cabeça boa que tá do outro lado ali, entendendo até mais do que nós, porque às vezes nós somos apenas canais para conduzir a sabedoria às pessoas. Porque a pessoa, quando ele vê um pé de árvore, Vou jogar ele pedra. vê o quê? Ele vê a madeira. Outro já enxerga uma casa. Aí ele está criando, ele vai criar, né? Uma casa, uma ponte. E assim é a maneira de você criar. Como é que é esse nome aí? O Andy O Andy. dos Santos. Tu quer ler sem óculos? Não, é porque tá distante, mas assim perto ainda já tô lendo. Um abraço para você, Andy. Você e toda a sua família. Ei, pessoal, vamos compartilhar aí, né? Se inscrever, comentar, dar um like aí, botar esse coração, esses corações aí, o vermelho, aquele assim azulzinho, para subir aí, né? Mostrando que você tá vivo do outro lado aí, recebendo palavra de vida, que a Bíblia é vida, está se alimentando o seu espírito, a sua alma, né? Isso aqui, Ruth, quando a gente passa a pregar, ensinar as pessoas, elas crescem tanto, né? Baruch Hashem. Outra diz, a imagem de Deus o criou. O homem foi criado com uma semelhança espiritual à de Deus. Porque nós temos o espírito que é de Deus, né? Essa parte aí... Tem gente que confunde o espírito que está dentro de nós, que toda pessoa tem, todos os homens, esse espírito é para mover o ser humano. Agora, o Espírito Santo, o Kadosh, é diferente. É ele que vem trazer os dons, vem nos capacitar para entender as dimensões espirituais, a vontade do Hashem em nossa vida. Baruch Hashem. E diz assim, nós mesmos, nós somos a nossa alma. O corpo é só a veste, né? Aí, Ruth, na realidade, Ruth, cada um de nós, nós somos eternos. Agora, o nosso corpo não. Não. O nosso corpo é uma veste, como você falou, que eu recebi e vou devolver para a terra. Porque no início, antes do pecado, o nosso corpo era diferente. Baruch Hashem. Ele tinha uma camada como esse material de nossas unhas, né? Agora eu não sei se era de casca, de casco. Não, esse material das unhas que cobria toda a nossa pele para evitar as enfermidades que vêm pelo ar. Porque a maioria das enfermidades que atingem o nosso corpo, a gente está suado. Então vem uma nuvem de enfermidade, de vírus, bactérias, essas coisas, aí acopla na pele, a pele é toda furadinha. Aí entra, tipo vai direto para o sangue. O mosquito, quando ele ferra, né? Aí através da ferrada do mosquito vem certas enfermidades, como o dengue e outros malária. Tipos, a malária e outros tipos. Porque a nossa pele ela é muito sensível, ela é toda furadinha para transpirar. Mas o nosso corpo antes do pecado de Adão e Eva era outro. Mas pelo pecado nós perdemos essa cobertura, essa proteção. E ficamos com esse corpo que ele é sensível a tudo. O mosquito, o sol, a água. E tudo é frágil, porque o nosso corpo nós perdemos, que era para ter um corpo mais forte. Ontem nós falamos de uma coisa interessante, que as pessoas que nos assistem, elas até hoje estão comentando ainda, que Adão e Eva não tiveram infância. Não tiveram, não. Não brincaram de peteca, de baladeira, de peão. E tem gente que desenha, diz que Adão e Eva quase nus, só com uma folhinha, ainda botam um imbigo. Eles não tiveram imbigo também, não. Aí, gente, vocês estão sabendo disso aí, ó. Porque se tivesse imbigo, ele tinha ligação com o pai e a mãe. Era. E o pai e a mãe dele foi as mãos do Hashem que fez de barro, soprando solarindo, como dizem em Bereshit, né? A não ser que ele quisesse enfeitar e botar. Olha, Ruth, aí que é. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, está tudo em nossas mãos. E se você for estudar sobre o imbigo, é por ali que a criança se alimenta dentro do ventre de sua mãe.
E também nós, seres humanos, nós temos que proteger nosso umbigo. Tem mulher que gosta de andar de umbigo de fora, mas é através do umbigo que entra Entra, ó, a energia do olho gordo, a do energia mal olhada, negativa. energia, por exemplo, uma das partes do nosso corpo é bem aqui, ó. É também outro É lugar. porque nós temos uma glândula aqui, é essa glândula que dá a cor da pele, a cor dos olhos, do cabelo. E quando ela perde o nutriente dela, ela murcha, ela é do tamanho de um caroço de ameixa, ela murcha como uma ameixa. E aí a pessoa começa a aparecer umas patacas brancas. Bom dia, Saulo. Shalom. Um abraço, Saulo, para você e toda a sua família. Tenha um bom dia, meu irmão. Aparece aquelas patacas no corpo, no cabelo, aquelas patacas brancas. E, então, quando essa glândula ela está perdendo nutriente. Mas é uma maneira de entrar as coisas negativas aqui atrás da gente. Entra por aqui. Você vê que tem vezes que você tá assim, aí você sente algo que, olha, tem alguém aí atrás de você. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu inteirar aqui meu raciocínio. Então, aqui atrás, segundo, por exemplo, tudo no judaísmo tem duas palavras, dois caminhos. O fio de prata diz que a ligação é aqui, no pescoço. Outro já disse que é no umbigo. Então, quer dizer, tem duas ligações. Quem faz viagem astral, ele percebe, porque ele sai do corpo, ele olha, mas vê o fio de prata ligado no corpo lá material. O corpo etéreo, espiritual, tem essa ligação. Quando acontece qualquer ameaça com o corpo físico aqui na Terra, ele volta através do prata. Quando ele dorme também, que ele sai, através que vai o sonho, na hora quando ele acorda é o fio de prata que puxa. Quando puxa de uma vez, você acorda tonto. Tem pessoas que... acordei, me deu uma tonteira, será se é colesterol alta? Ei, como foi que tu acordou? De uma vez? Procure, quando você for acordar, acorde devagar. Porque quando a tua alma volta, o teu espírito volta para dentro do teu corpo, o que acontece? Dá um choque. É o espiritual com o material. Aí os médicos falam... Tem pessoas que chegam até a morrer, né? Os médicos falam que é para as pessoas, quando acordar, fica um pouquinho deitado, naquela mesma posição que está, é o treino, né? Aí você acordou, então a circulação, tudo vai agir normal, tal, porque a alma, quando ela está voltando para o corpo, a função dela como um nefesh é fazer com que o sangue circule em todos os órgãos internos e externos, para que a pessoa tenha a sensação de bem-estar ao acordar. Por isso que a gente, quando acorda bem devagarzinho... Às vezes vira do lado pro outro. Do lado pro outro. Senta. Aí você vai sentir, assim, sentir-se melhor. Porque aí a tua alma, ela despachou o sangue, fez circular para que cada parte de órgãos internos e externos teu possa funcionar normal. Aí você levanta tranquilamente. Mas alguns levantam de uma vez, daqui a pouco está sentindo dores aqui e acolá, porque não houve uma boa circulação, né? Baruch Hashem, vamos lá, Ruth. Vamos para Bereshit. O Nahimand interpreta estas palavras como imortalidade do homem. Outros opinam que esta sentença se refere ao fato de que só o homem possui autoconsciência, isto é, ele sabe que vive e que há de morrer, ou que deve morrer. Geralmente, é aceitar a interpretação de Rashi, que entende nesta expressão o privilégio do raciocínio, a capacidade de observar a realidade e deduzir conclusões racionais. O filósofo Saadia Gran sugere que a imagem de Deus se refere ao domínio do homem sobre a terra, assemelhando-se ao Criador, os atributos de inteligência e o domínio. E o de domínio expressa a mesma qualidade, ou seja, a capacidade criativa do homem. Né? Ele domina a terra, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Né? Para dominar. Quando Deus, no Salmo 8, diz que Deus fez, eu sempre repito isso aqui, quando no Salmo 8 Deus fez
os anjos maior do que os homens. Eles são maiores. Por que os anjos não pecam. Não pega. Aí preste bem atenção uma coisa. Eles foi feito numa dimensão espiritual diferente da nossa. Quando Deus fez aqui na Terra, o ser humano, o primeiro casal, soprou sua narina, aqui a frequência de energia é diferente de um anjo. Aí, o que nós podemos imaginar assim? Porque esse Deus é bom. O que ele disse no Salmo 8? Ele deu poder para o ser humano de tudo que ele fez com as suas mãos, ele deu autoridade, mas para isso você precisa de santidade para dominar. Jacó precisava crescer, passar desse nível, acima do nível dos homens. Foi quando ele lutou com aquele anjo a noite toda, venceu, e aquele anjo disse: como é teu nome? Ele também queria saber o nome do anjo. O anjo não precisa identificar-se. Ele veio no nome do Eterno, né? Aí ele disse: tu és o homem que lutou com Deus e venceu. Contra Deus e venceu. Tem Bíblia que diz que lutou com o anjo e venceu, mas tem Bíblia que diz que lutou com Deus. Porque o anjo vem no nome de Deus, né? Vem representando Deus. Então tu venceste. Ele não entendeu porque ele apoiou a noite toda. Como é que eu venci? Eu estou aqui todo arrebentado. Ele venceu porque a luta era espiritual. Então ele tinha que chegar àquele nível. Chegou àquele nível, parou. O anjo parou de bater, porque precisava voltar para o Tamide, no céu. Tudo tem a hora. Todas as coisas de Deus, todas as coisas dos céus, tem a hora. Todas as coisas. Aí, Ruth, o que acontece? Ele teve que deixar o anjo ir, mas ele disse só... Aí que é a nossa cultura nordestina. Só se me abençoares. O nordestino vai fazer um negócio contigo, tu tem aqui uma Bíblia, eu tenho outra Bíblia. E tu tá interessado na minha Bíblia, tu me volta quanto? Já rebaixou a tua Bíblia, tu me volta quanto? Ele já te bota assim, numa conversa que a tua Bíblia é menos valorizada do que a dele. Isso é a conversa de comerciantes. Herdaram isso da onde? De Israel. Ei, você aí que é ligado aí no Rabino Rony de Israel, da Academia de Moisés, ele é o nosso diretor-geral da Academia de Moisés. Rabino Rony entra hoje em cadeia aqui no Brasil, meio-dia, né? Vamos ficar de olho para a gente não esquecer. Meio-dia, ele entra ao vivo e vai comunicar com todas as pessoas que têm contato direto e indiretamente com ele, falando a respeito da guerra, né? Então, oramos pela paz em Israel. Oramos também pela paz das nações que estão brigando contra Israel, que haja paz entre as nações, que é isso que o Papa está pedindo, sabia? O Papa está pedindo paz. Paz. Bora voltar um pouquinho aqui. A interpretar estas palavras como imortalidade do homem. Outros opinam que essa sentença se refere ao fato de que o homem possui autoconsciência. Continua. E ele sabe que vive e que deve morrer, né? Ninguém quer aceitar, né? Quer só viver, mas não quer aceitar que morrer, que é o fim de todo ser humano, ou então ser vivente, né? Porque até isso, através do pecado de Adão e Eva, nós perdemos. O homem, quando Deus fez, era para ser imortal, mas pelo pecado, quando ele disse para Adão e Eva, não pode tocar nesta árvore, porque certamente morrerás. E tem pessoas que, como Adão e Eva, ele pensava que se comesse já ia morrer. Não, mas essa palavra que eles perderam, a imortalidade. É verdade. A imortalidade, Ruth, por exemplo, se não fosse o pecado de Adão e Eva, o mundo era do jeito que Hashem queria. Né? Não haveria essa dualidade que hoje vive. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus. Tem gente que vive nisso o tempo todo. Eu não vou tomar esse refrigerante porque é do diabo. Rapaz, onde é que vê até as letras lá, que significa bota as letras lá, bota o chifre. Rapaz. A Bíblia está escrito, tudo é de Deus, os homens, os animais, todas as coisas. Você que está assistindo, você é
do Eterno, do Criador. Eu sou, você é. E essa história de que existe só um filho de Deus é mentira. Está escrito na Bíblia que Deus disse que Israel que é filho dele. Como é que vai ficar isso aí? Né? Que ele é o primogênito dele. Então todos nós somos filhos de Deus. Especialmente estão brigando com Israel. Tudo é filho de Deus. Tudo. Todos eles o Eterno fez. As almas são do Eterno. Todos. Quem está ganhando, quem está perdendo. Todos. Então, o que nós temos que orar é pela paz de Israel. A paz, que haja união, né? Mas vamos encerrar, chegou 8 horas da manhã, o programa já tem mais de hora no ar aí. Obrigado pelas pessoas. Espero que você tenha aprendido conosco, que você esteja com a sua Bíblia estudando. Eu quero saber para você aí, meu amigo, minha amiga que está ligado com a gente nessa manhã, se o áudio melhorou, né? O áudio melhorou aí, porque a gente estava procurando aqui melhorar a condição do áudio, e a gente faz muito barulho, né? Não pode nem usar um amplificadorzinho assim para dar ênfase na voz, né? Mas vamos encerrar o programa aí. Desejamos a você um ótimo dia, que nós venhamos receber boas notícias. Tem açaí ou não tem hoje? Saúde. Não esqueça, se você tiver algum problema com seu celular, tem uma UTI Cell que está ali disposta. Rapaz, de vez em quando chega gente aí com o celular, aí é consertado na hora. Ei, a UTI Cell fica na Folha 24/8, lote 19, ao lado do Açaí Mania, bem ao lado da sinagoga Shalom, né? Enquanto você toma o açaí ali com a dona Dina, o seu celular está sendo renovado, né? Restaurado, está sendo um novo celular. Consertado. E o nosso aqui está dando certo, eu acredito, porque a gente está escutando a nossa voz ali. Agora toda a internet que está fraca, ela precisa... enquanto ela volta. Ora por ela, rapaz, só vem caindo. Tá igual aquele jogador, não sei como é que é o nome daquele jogador que só vem caindo. Mas vamos encerrar, tenha um bom dia, bom trabalho abençoado, que a saúde esteja na sua casa, a prosperidade financeira. E amanhã nós voltaremos... no mesmo horário. Se você perdeu o programa de cada dia, no horário de 7 às 8, você pode ir lá diretamente, assistir qualquer hora. Diretamente na plataforma. São 5 plataformas aí, ó. Você assiste no Facebook, no Instagram, assiste no YouTube, no TikTok, né? Então você tem uma gama aí de 5 canais para você assistir o programa de hoje, qualquer tempo. Você entra lá, todos os programas nossos estão lá. Você pode entrar e curtir, compartilhar, mas não me esculhamba não. E se inscrever, né? Mas não me esculhamba não. Tem uns filtros lá que não deixa passar esculhambação, mas que lá passa não. Passa. Mas fique na paz, que o Eterno abençoe todos.